Fala galerinha, beleza? Chegamos ao segundo vídeo, onde iremos ver um pouco sobre a estrutura do Bluetooth Low Energy e iremos ver como montar um app para fazer a comunicação com dispositivos Bluetooth Low Energy. No primeiro vídeo nós vimos um pouco sobre o TWatch, né? E que ele é o nosso objetivo final aí de controle no último vídeo. E vimos o que ele tem de serviço, né? Foi uma introdução da placa, até para vocês conhecerem o que é que tem aí no mercado. E para saber o que vamos utilizar aí nos testes finais, tá? Então vamos ver esse tal de Bluetooth Low Energy aí. Né? O Bluetooth Low Energy, ele já é um componente aí direto lá no Delphi. E é o que vamos fazer aí, montar uma aplicação com esse componente. Mas antes vamos ver como é que está estruturado aí o Bluetooth Low Energy, né? O Bluetooth Low Energy, ele tem aí algumas características que a gente precisa ver antes de colocar a mão na massa, colocar o código aí para funcionar. Ele tem a estrutura do GAP, que é o que controla as conexões e faz essa publicação aí de Bluetooth para você encontrar. Então, você tem uma aplicação que verifica quais dispositivos estão disponíveis a ser conectados, quais dispositivos Bluetooth Low Energy estão a ser controlados, né? Então, é ele que torna esse dispositivo visível e, claro, também visível quando você conecta ele, determinando como esses dois dispositivos, como no caso o celular e um smartwatch, por exemplo, eles vão se comunicar, tá? Como é que eles vão interagir aí um com o outro. O GATT, por outro lado, ele define a maneira como os dispositivos vão transmitir os dados e, através da utilização do protocolo ATT, que é responsável pela estrutura do serviço das características, eles utilizam aí o ID para controlar, para que esses dados sejam enviados aí em pequenas quantidades, até para seguir aí a definição de economia de energia, né? Que é o que define aí o Bluetooth Low Energy, que é de baixa energia, gastar pouca energia, tá? E na comunicação Bluetooth Low Energy, ele vai ter essa característica aí, que é o que o GATT define, que é ter um serviço, cada serviço pode ter várias características, e cada característica pode ter ou não uma descrição, tá? A gente vai ver detalhadamente aí mais para frente. Na comunicação do Bluetooth Low Energy, ele sempre vai existir um dispositivo central, que é o que vai receber os dados, que são os clientes, e vai existir os dispositivos periféricos, que são aí configurados como servidores, que é o que fornece, que é o que vai disponibilizar o serviço para ser utilizado. Então, no nosso exemplo aqui, eu vou utilizar o tablet como dispositivo central, tá? Que ele é que vai ficar recebendo esses dados, verificando esses valores. E o localizador, o smartwatch e o TWatch lá no final, eles vão ser os nossos dispositivos periféricos de teste. Então, cada servidor, que são os dispositivos periféricos, eles configuram aí as características disponíveis e de que forma elas poderão ser acessadas. Então, a gente vai ver esse conceito bem a fundo aí no terceiro vídeo, que é quando a gente vai configurar para que esse periférico, que é o teu watch, ele forneça essas características, deixe essas características disponíveis para ser visível, para se fazer a leitura, para que o dispositivo, que é o teu watch, envie aí automaticamente essas informações para o nosso celular ou tablet. Beleza? E aí, complementando aí um pouco da informação sobre o GATT, ele utiliza o protocolo ATT, que é lá responsável, que eu falei, por toda essa configuração, e ele é que armazena aí os serviços, as características, através aí do ID, que é um descritivo aí de 16 bytes, onde ele define algumas características do serviço ou da característica que está sendo disponibilizada. O serviço e as características, eles têm uma base de ID para ser utilizada, né? Então, o serviço da bateria, a característica da bateria são serviços que já estão definidos aí para o Bluetooth Low Energy, assim como outros sensores que são disponibilizados aí, outras características, né, que podem ser lidas
também podem ter ou não, podem vir dessa base o ID. Outras, você pode simplesmente criar um ID de 16 bytes, existe até sites que você entra e cria um novo, ou você pode pegar um já existente e incrementar, portanto que ele não esteja aí definido já pelo Bluetooth, senão você já utiliza o que já está definido, né? Então a bateria, o serviço dela já está definido como 1800, que são esses dos 8 primeiros dígitos aí do EID, a gente consegue identificar nos 4 últimos aí o tipo de serviço, né, ou de característica. Nesse caso aí, 1800, ele define o serviço da bateria e o 2A19 define a característica da bateria. Então, a gente tem como se fosse um pai aí, que é o serviço, e a característica aí é a filha, tá? Então, sempre que a sua aplicação verificar que o ID tem essa característica aí do 1800, ele sempre vai identificar o serviço, o nome do serviço, como Battery Service, porque isso já está definido aí nas premissas aí do Bluetooth Low Energy, tá? E de importante aí, um periférico Bluetooth Low Energy só pode ser conectado a um dispositivo central de cada vez. O que isso significa? Que quando a gente fizer a conexão de um dispositivo, você não vai conseguir. Eu tenho um smartwatch. Se eu conecto ele com o meu celular, eu não consigo conectar outro celular a esse smartwatch, porque ele já está conectado em um. Então, quando ele fecha essa conexão com o dispositivo, o gap lá, lembra que ele anuncia e também ele esconde, então ele esconde esse dispositivo para que nenhum outro dispositivo possa enxergá-lo. Beleza? E aí vamos dar uma olhada em alguns IDs que já existem, que já estão definidos aí nas especificações do Bluetooth. De General Access, que é o GAP lá, então ele me diz qual o nome do dispositivo, até porque ele tem essa informação porque ele precisa anunciar esse nome para que outras pessoas possam acessar, ver que está acessível, tá? Então o serviço dele é o 1800, mas a característica para a gente ler esse nome é a 2A00. Assim como o serviço Device Information, ele tem esse serviço, que é o 1800A, mas ele tem duas características. Ele pode disponibilizar a informação de serial number ou a revisão do software, que é a 2A25 e a 2A28. E assim sucessivamente, né? A bateria tem o seu serviço, sua característica, assim como o heart rate aí para ler os batimentos cardíacos. E o que é o descriptor? O descriptor ele dá algumas informações adicionais aí da característica. Ele pode definir o range de valor. Então, por exemplo, a bateria ela tem um range de 0 a 100. A bateria é medida em porcentagem, ou outra configuração é medida em centímetros, em metros. Então, há um descriptor que pode te dizer essa informação, para na hora de você mostrar essa informação, ele ser algo adicional. Então, você colocar as informações das características com mais precisão. Tá, e aí, tá, onde é que a gente vê essas informações dos serviços, das características que estão disponíveis, né? Eu deixei aqui o site, deixa eu abrir para vocês verem como é que está configurado lá. É o site principal aí do Bluetooth, falando sobre como é que ele funciona, quais são as características. E aqui dentro existe um documento onde ele diz as características de alguns dos UIDs que eles já programaram, que já estão aí fixos, né, para alguns dos serviços. Então, dentro desses números aí, eles podem definir o serviço, podem definir a unidade, que é o centímetro, milímetro, a porcentagem. Podem ter lá declarações, podem ter os descriptos, as características. E pode ter alguns protocolos aí próprios de empresas, que as empresas usam, que são específicos para elas, tá? Então, vamos abrir aqui para a gente ver alguns desses. Então, os primeiros aqui são para empresas, tá? For members. Bastante.
Aí tem algumas características, por exemplo, rate aqui, body sensor, tem o alert status, deixa eu ver um que seja mais conhecido, que é o battery level, tá? De característica. E tem bastante, né, já definida. E aqui a gente tem os descriptors, as declarações, os descriptors, que são poucos os descriptors, tá? Não são muitos. E geralmente para serviços que são anunciados, que são notificados de forma automática, a gente usa aí o 2902, que é a característica client, para a gente usar o notification. Aí tem os serviços, então aqui também vai ter o serviço da bateria, vai ter o serviço de notificações, as unidades aqui, então tem tempo, ampere, Kelvin, metros, tá? E por último, os identificadores, tá? De protocolo, TCP, UDP. Beleza? Então tá tudo aqui nessa documentação. Se vocês quiserem dar uma olhada depois, vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Tá? E aí a gente tem os modos de acesso. O que são os modos de acesso? Se você tem uma característica de bateria, da porcentagem da bateria, você precisa read, você precisa ler essa característica. Existem outras características, como o alarme do rastreadorzinho, que eu vou fazer o primeiro teste, que eu preciso escrever para ele. Posso escrever para ele sem resposta, que é o fato de eu ligar, mandar um comando para ligar um alerta, um alarme, e mandar outro para desligar. O notify, que é quando o dispositivo ele fica mandando informações quando elas são alteradas para o dispositivo, para o celular. Por exemplo, se você tem até a própria bateria, se a bateria está caindo, o nível de bateria, então ele vai te notificar de que essa bateria, por exemplo, você está com um fone, e aí ele vai te notificando que a bateria do fone está descarregando. Então a gente tem um limite de 512 bytes para armazenamento de dados, e o ideal é que a gente armazene cada valor de sensor dentro de uma característica, ou também vale para alguns sensores, faz sentido, combinar essas leituras aí em uma única característica. Por exemplo, o acelerômetro. A gente tem o eixo X, Y e Z. Mas também a gente pode enviar esses dados aí de forma separada. A gente vai ver isso aí lá no último vídeo, onde eu posso enviar esses valores de acelerômetro, ler cada um separadamente. Então, eu posso ler o X, posso ler o Y, posso ler o Z, ou simplesmente eu posso querer que ele me envie o valor do acelerômetro. E o valor do acelerômetro vai conter os eixos X, Y e Z. Só que eles também vão armazenar uma quantidade de dados maior. Portanto, que não passe dos 512 bytes, ele vai funcionar perfeitamente. Então, vamos lá ver o código Delphi, né? Uma aplicação nova. Então, deixa eu organizar ele aqui. E a gente vai usar como principal aí o componente do Bluetooth Low Energy. Existem aqui dois componentes de Bluetooth, que é o azul aqui, que é o Bluetooth convencional, e o Low Energy, que é o Bluetooth LE, que tem o ícone cinza aqui, tá? Antes disso, deixa eu salvar esse projeto. Vou chamar ele de BLE. Tá? Assim como aqui também. Então, para organizar esse código, vamos colocar alguns listbox aí para a gente verificar os serviços, as características sendo mostradas e sendo retornadas aqui pelo componente do Bluetooth Low Energy. Então, ele aqui dentro dos eventos já tem os retornos que a gente vai precisar aqui, vai precisar utilizar, assim como o característica read. Então, quando a gente lê uma característica,
o retorno vem por aqui, então a gente vai ver o que foi lido por aqui. Aí tem os de subscribe, que é para ativar a notificação, remover a notificação automática, né? Quando a gente descobrir os serviços, os devices, os serviços, eles são ativados aqui pelas funções OND Discover Services, OND Discover Devices, e aí muitos outros eventos aí que dá para ser utilizado quando for fazer essa comunicação com o Bluetooth Low Energy, tá? Vamos organizar aqui o layout, vou colocar um botão para ele conectar, iniciar a conexão e a descoberta desses dispositivos. Vamos colocar alguns list box. Tá, eu vou colocar um list box para listar os dispositivos que eu li, que estão disponíveis a ser conectados. Assim que eu selecionar um dispositivo, eu tenho que ler as suas características, então vou colocar no list box de características. E assim que eu ler assim que eu ler os serviços, né, ler os dispositivos, cada dispositivo tem um serviço naquela estrutura que eu falei lá no começo. E a cada serviço ele tem as características e os descriptors, se existirem, né? Então, vamos organizar aqui, colocar uma margem para separar eles. Deixa eu colocar um label para a gente saber do que é que a gente está fazendo aqui. Vou botar 2. Eu vou colocar um para serviços, um dispositivo, serviço, por outro para características. Uma margenzinha para eles também. E aqui de top. Separação maior. Aqui no botão a gente vai nomear aquele aqui. Cá. Devices. Dispositivos em português. Aqui, box. Tá, tudo em português. Dispositivos. Box. Serviços. E box. Características. Serviços. Opa. Já que eu já botei. Agora eu botei em um, vou botar em outro. Pelo menos os labels não ficam soltos. Vai ficar sem acento mesmo. Pronto. Eu vou aumentar mais aqui. Eu vou fazer no tablet, então ele tem bastante espaço, mas... Vou botar ele aqui como client. A gente vai ter outra coisa para pôr embaixo. Pronto. Organizado aqui a nossa telinha. Então, a gente... Vamos começar aqui. O buscar dispositivos, então, o que é que ele vai fazer? Ele vai habilitar o meu Bluetooth Low Energy, tá? E também vai iniciar aí a descoberta Discovery Devices. Para o Discovery Devices, eu preciso colocar um timeout. E aí o timeout também depende aí da sua aplicação, de quanto tempo você quer que ele fique descobrindo esses dispositivos, tá?
Eu coloco uma média aí de 700 a 1000, que eu acho que já é suficiente. E antes de eu começar a descobrir, eu vou pedir para ele cancelar qualquer descoberta que ele tenha feito antes. Então, se eu clicar aí simultaneamente várias vezes aí no botão desesperado para buscar dispositivo, ele sempre vai cancelar a antiga e descobrir, iniciar uma nova com o novo timeout, com o timeout 800, né? Então, depois que eu descobrir esses dispositivos, ele vai cair lá na função quando ele finalizar essa descoberta. Então, quando terminar aí o timeout, ele vai descobrir esses dispositivos e me retornar uma lista desses dispositivos. E aí o que a gente vai fazer? Jogar essa lista dentro do nosso listbox. Então, vou fazer uma variável inline aqui e coloquei em português, dispositivos. Então, eu vou pegar esse L dispositivos aqui e colocar dentro do meu listbox dispositivos. Itens, add. E eu vou colocar um add object, porque assim que eu clicar aqui no meu dispositivo que eu quero, eu vou precisar desse objeto do dispositivo que eu cliquei para saber quais são os serviços e para saber quais são as características. Os dispositivos, ele tem um name, que é o device name, e ele tem um endereço, que é o address. Pronto, então eu vou listar aí todos os devices name com os seus respectivos endereços. Eu também posso colocar acho que tem um RSS, deixa eu ver se tem outro. Isso, acredito que é essa informação de qual o RSSI dele, né? Qual a distância do sinal aí. Vou deixar essa característica aí, para ficar mais bonitinho. E tem o meu objeto, que é o L dispositivos. Deixa eu ver que ele vem inteiro. Então, dá um toString. Para baixo, para ficar mais bonitinho. Pronto. E o meu objeto. Então, para cada listbox, para cada dispositivo que eu ler aí, eu vou incluir esses valores no meu listbox. Beleza? Então, vamos para a próxima parte. Assim que eu clico no meu dispositivo, eu já achei meu dispositivo aqui. Ele foi listado. O que é que eu vou precisar? Eu preciso buscar quais são os serviços que estão disponíveis para esse dispositivo. Então, a cada clique aqui, eu tenho o meu item e eu tenho os dados desse item. Os dados desse item é exatamente aquele objeto dispositivo que a gente colocou aqui. Deixa eu até renomear esses carinhas. A cada dispositivo que eu coloquei aqui. Então, eu vou pegar esse item aí, o objeto, e eu vou fazer uma conversão dele para o meu Tabletop Device. Tá? Deixa eu ver se é isso. Isso, Tabletop Device. E aí, para esse device, eu posso pedir que ele descubra quais são os serviços desse dispositivo. Essa função ele retorna um boolean, tá? Se você quiser fazer alguma verificação de se os serviços foram descobertos e por aqui, mas eu prefiro pegar eles por aqui, ó, on discover service. Então, quando ele finalizar aí de descobrir quais são os serviços, então ele vai me retornar uma lista de serviços, assim como ele me fez com a lista de dispositivos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um foreign de novo e pegar os itens dessa lista e adicionar no meu combo box. Tá? Serviços. Opa. E eu tenho o meu listbox serviços. Então, vou adicionar. Então, além o serviço, ele tem um nome, o ID name, e ele tem o seu UID.
E o ID, ele vem aí no tipo tgrid e a gente precisa fazer a conversão dele para string, tá? Que já tem automático. Tá? Além de a gente colocar o nome e o ID dele, eu preciso colocar o meu objeto, porque eu vou precisar para mapear o restante dos dados que eu quero, tá? Feito isso, eu listei então os meus dispositivos, selecionei o dispositivo que eu quero, ele me listou os serviços e a cada serviço que ele me listou, eu preciso pegar quais são as características desse serviço. Então, eu vou aqui no item clique, tá? Ele vai me retornar igual do outro data que a gente colocou lá no objeto e converter ele para um serviço. Não uma lista, mas um serviço do dispositivo, tá? E aí, com esse serviço, eu posso pegar aí várias informações dentro dessa característica. Ele me tem aqui, me retorna aqui uma lista dessas características, tá? E o que é que eu vou fazer com essas características? Eu vou fazer um mapeamento, mas não só da característica, porque além da característica eu tenho as propriedades, se essa característica é de leitura, se ela é de escrita, e eu tenho os descriptors, ele pode ter descriptor, né? Então, vamos fazer um forinho aqui, colocar ele, característica, var. E aqui dentro dessas características, eu vou ter, vamos ver aqui, ela tem uma listagem de properties, que o que é que significa que essas properties, tá? Essas properties, ela tem aí uma listagem aqui, ó, daquelas características, se ele é broadcast, se ele é notificação, indicate, read, write, tá? Que são aquelas que a gente já viu lá no começo. Então, para cada uma dessas, eu preciso verificar se essa característica de read, write, elas vieram aí dentro dessa característica, dessa listagem de propriedades. Então, deixa eu pegar o tipo aqui, lproperty. Então, eu quero saber se a propriedade read, ela está dentro dessa lista de propriedades aqui que ele me retornou. E se ela tiver, vamos fazer uma properties, vamos fazer um agrupamento aí dessas características para ver o que é que ela vai trazer para a gente e agrupar para colocar dentro para visualização, né, lá no nosso list box. Então, se ela tiver uma propriedade de leitura, vou colocar aqui, ela tem uma propriedade de leitura. Claro que vocês podem fazer aí da maneira que vocês acharem melhor, tá? Eu vou colocar aqui só para ficar visível o que está sendo retornado aqui nas características, nas propriedades da característica. Se ela for write, então eu vou dizer aqui que ela é uma característica de escrita. Vou concatenar aqui. E eu só vou fazer dessas três, no final as que vão me interessar aqui. Mas aí vocês podem fazer a validação de todas as propriedades que vão vir aí, que podem vir aqui dentro da característica. Aí, existe outra configuração dentro das características, que é os descriptors, tá? Então, dentro dessa característica aqui, ele também vai me trazer uma listagem dos descriptors, tá? Então, a gente tem essa listagem, esse list, e a gente vai fazer um for aqui dentro também, para verificar quais são os descriptors que ele vai me trazer. E vamos fazer colocar aqui uma variável também para adicionar quais são esses descriptors que estão vindo. Tá? Então, vai chegar um descriptor aqui. Eu tenho
o name e tenho o ID dele. Então, TWID, a gente faz a conversão aí para string. Descriptor, mais aqui. Pronto. E aí, quando finalizar, a gente vai colocar lá no nosso list box de característica a característica, né, que a gente ainda não viu. Vou colocar uma DDObject para ela. Então, dentro da característica, eu tenho o nome da característica, o ID name, mais o ID conteúdo. Organizar aqui. E aí, além dessas duas, eu preciso colocar o objeto. Na primeira linha aí do listbox da característica, vai ter o objeto da característica, né? Se a gente quiser fazer o read, o write, o notification, a gente vai ter que pegar dessa primeira adição que a gente fez aí no listbox. E depois a gente vai colocar também as informações que a gente pegou aqui, né? Das propriedades e dos descriptors. Então, eu vou adicionar essas propriedades, essa de leitura, essa de escrita. E também vou adicionar esses descriptors, tá? Então, se a gente clicar nesses dois aqui, a gente não vai ter acesso ao objeto, tá? Dá para colocar, dá, mas não vou colocar aqui nesse momento, tá? Então, ele tem me listado. Aqui eu vou buscar os dispositivos, ele vai me listar os dispositivos, que ao selecionar o dispositivo, a gente vai listar os serviços para esse dispositivo, e que ao clicar no serviço, a gente vai listar as características, os descriptors e as propriedades para o serviço que foi clicado. Vamos fazer então o primeiro teste, mas antes nós precisamos habilitar aí as permissões para a utilização do Bluetooth. Então, a gente vem aqui em Application, Uses Permissions, seleciono o Android, no caso aqui o Android 32, e eu vou habilitar o Bluetooth e o Bluetooth admin. E salvar. Beleza. Vamos selecionar aqui o dispositivo. Ok. Salvar ele. Além das permissões do Bluetooth, o Low Energy ele precisa que habilite a localização, as permissões de localização. Então, dá para fazer isso de forma automática, né? Colocando, e assim que o aplicativo abrir, ele vai te perguntar se você permite a utilização da localização. Mas aqui a gente vai lá direto nas configurações do aplicativo e vai habilitar essa permissão manualmente. Tá? Então, ele abriu, tá? Até organizadinho. E vamos aqui nas configurar informações do app. Tem aqui em permissões, não tem nenhuma autorizada. Permitir durante a utilização do app. Beleza, ó, a permissão aqui de local foi habilitada. E vamos voltar lá para o nosso aplicativo. Né? Vou buscar aqui os meus dispositivos. Vou localizar minha tag, né? Meu localizador. E ele já vai me mostrar aqui, ó, o GAP, o Battery Service, o Immediate Alert e o Quick Service. Então, ele já me diz o nome do serviço e o seu respectivo endereço aí, né? Que a gente vai utilizar para buscar, que é o UID. Então, a gente vai clicar aqui no GAP, vai me aparecer o Device Name e o Appearance. Então, a gente está vendo aqui que ele é de leitura e notificação, o Appearance é só de leitura. O Battery Service, ele também é de leitura e notificação, mas vocês também conseguem ver que o serviço de notificação, que vem lá nos descriptors, ele não está aqui. Então, por isso que nesse dispositivo ele não habilita de forma correta a notificação. Então, ele não me notifica porque eles não colocaram o serviço devidamente aí no dispositivo. Tá? E o Immediate Alert, que é um alerta que é de escrita e notificação, que é o que a gente vai usar. Tá? Então, vamos terminar de complementar o código para a gente fazer essas leituras e escritas dessas características. Então,
vamos fazer, vamos implementar aqui o resto do código, né? Eu já tenho os meus dispositivos, serviços, características. Então, a gente vai colocar os botões aí para fazer leitura, escrita, e habilitar as notificações dessas características. Leitura, escrita, notification e o de, vamos colocar um para desconectar também. Leitura. Vou implementar o leitura. E o que é que o leitura faz, né? Ele simplesmente pede para que essa característica seja lida. Qual a característica? A característica que foi selecionada aqui no nosso listbox. Eu vou pedir para o meu Bluetooth fazer a leitura dessa característica. Para a leitura dessa característica, eu preciso do dispositivo, que é o que eu estou selecionando lá no meu listbox, dispositivos, listbox, que está selecionado, e o dado que a gente colocou lá, a gente implementou, tá? Então, só fazendo essa conversão. E eu preciso da característica do Bluetooth. Então, pode ser o GAT característica. E eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar o listbox das características, verificar qual está selecionado e pegar o objeto lá que a gente colocou, tá? Então, a gente vai passar esses dois parâmetros, deixa eu ver se é isso mesmo. Vou ver o que ele está apontando de erro. Tá Bluetooth e é Bluetooth Low Energy. Beleza. Bluetooth LE. Beleza. Então, a gente vai fazer a leitura aqui dessa característica e ela vai retornar para a gente aqui no evento do onRead característica. E ela vai me retornar um status, eu posso aqui verificar se o status foi ok. E vai me retornar minha característica aqui, que é o que eu quero nesse momento. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele dar um show message na minha característica. Ponto. Aqui, para ler a característica, eu tenho vários tipos, né? Por exemplo, a bateria, ela é uma característica que me vem inteiro. Ele me traz um número aí de 0 a 100 para ver se essa bateria está carregada ou não, né? Outras características, como o nome do dispositivo, elas vêm em string, tá? Então, vou botar ela aqui como string. Isso tudo vai depender das configurações que o fabricante do dispositivo colocou. Então, às vezes eles colocam exatamente essas informações dentro dos descriptors. E aí a gente consegue identificar o tipo, né, que o descriptor, essa característica aqui ela vem inteira, essa característica aqui ela vem double. E aí sim fazer a leitura de forma correta, que é o que a gente vai ver um pouco quando a gente for ler os batimentos cardíacos, que ele é de um tipo específico, mas é um tipo que já está especificado lá até na documentação do próprio Bluetooth. Ele já documenta alguns tipos de serviços, a bateria é um deles também, e que ele já especifica que é do tipo inteiro, 28. Então vamos colocar ela como string aqui, para só a gente ver como é que ela vai trazer essa informação e depois a gente adequa
as características que vão ser lidas, tá? Então, a gente vai fazer cread, vamos implementar o write aqui também. Vamos fazer o notificação, que é mais simples, que é mais rápido também. O Bluetooth, para a gente deixar aquela característica notificável, né, recebendo notificações de forma automática, a gente tem que dar um subscribe nela. Claro que a gente pode dar um subscribe também aqui na característica. É isso, um subscribe, ou seja, para você remover aquela característica de receber valores de forma automática. E no subscribe, a gente vai colocar duas características, que é a mesma coisa do outro. A gente vai colocar o device e qual a característica que você quer notificar. Então, eu vou dar uma copiada aqui nesse. Então, ele vai pedir o device e a característica. Então, a gente já tem essas duas informações. Para a escrita, a gente já tem um pouco mais de código aqui. Por quê? Para enviar a escrita, né, eu preciso identificar qual é a característica, escrever o valor na característica, qual é o valor que eu quero enviar, e aí sim, de fato, fazer o envio dessa característica. Só que a característica ela é feita dentro do device, não da forma como a gente está fazendo aqui direto com o componente. Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar uma var aqui para identificar a característica do tipo característica, né? Get característica. E aí, com essa característica aqui, eu vou colocar o valor da característica que está selecionado aqui no meu listbox, que é esse aqui. Então, já tenho a minha característica. Aí, eu quero usar essa característica que está selecionada. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa característica e vou setar um valor nela. Set-value. E aí, aqui, depende da característica, você também vai ter que fazer aí umas verificações de qual a característica quer enviar e de quais valores essa característica aceita. No meu caso aqui do localizador, ele aceita do tipo inteiro, então eu posso enviar 1 ou 0 para ele habilitar o alarme, ou desabilitar se eu enviar 0. Então eu vou enviar essa característica, eu vou setar o valor dela, né? E agora sim, de fato, eu vou enviar. Mas para enviar, eu preciso enviar de acordo com o dispositivo. Então, esse dispositivo, ele vai... eu tenho que dizer qual é o dispositivo, né? Acho que a gente tem aqui, que é esse device que está selecionado. Ele vai escrever essa característica. E qual a característica que ele vai escrever? Essa aqui. Então, vou pegar o dispositivo e vou mandar ele escrever na característica, escrevendo essa característica aqui que a gente já alterou. Para teste aqui, vou colocar um timer aqui, um sleep. Tá? Não é aconselhável fazer, mas a nível de teste aqui, para a gente ver como funciona, eu vou colocar. Então, eu vou colocar para ele acionar meu alarme do localizador, vou pedir para ele ficar por um tempo ligado e depois eu vou mandar ele desligar. Tá? Então, como minha característica já está preenchida, eu só preciso alterar o valor que ela vai enviar. Beleza? Por enquanto, vamos fazer outro teste. Deixar assim, depois a gente vai ter que dar uma alterada aqui na leitura, só para ele abranger umas leituras mais específicas. Para compilar lá de novo. Vou buscar esse dispositivo de novo. Aqui tá. Vai mostrar meus serviços. E o device name, como é uma leitura, eu vou selecionar, porque é onde está o nosso objeto. E vou pedir para ele fazer essa leitura. Então, ele me retornou aqui e tag, que é o nome do dispositivo. O appearance de leitura, mas ele não me traz nada. Me traz vazio. Vamos lá para o serviço da bateria. Seleciona.
leitura. Nota que ele me trouxe a letra C. Isso porque a característica da bateria, ela não é o retorno dela não é uma string, o retorno dela é um inteiro. Então ela vai me trazer a conversão aí do ASCII lá em relação ao valor que ela tem no dispositivo, tá? Então vamos fazer o seguinte, que é aquela parte de especificar como é essa leitura, né? Vamos botar aqui, não é aqui, é no retorno dela, retorno do componente. Então eu vou colocar, posso colocar aqui se o ID dessa característica, posso colocar pelo nome, posso colocar pela parte do ID, já que a gente já sabe, mas eu sei que o nome do serviço é Battery Level, a característica baixo, não escrevi errado, Battery Level. Então, se a característica que vier aqui, que me der um retorno de leitura, o nome dela for Battery Level, então eu vou fazer essa leitura, só que já montando com o getValue AS28, que é o tipo especificado já para a bateria. Se não, ele vai me trazer uma string. Deixa eu implementar logo o do relógio, que a gente já faz o teste junto. Se essa característica, eu vou já fazer os dois tipos aqui. Se o ID dela, é pior que eu nem sei qual o ID dela. Não, vou fazer o contrário. Aqui eu já não sei o nome. Acho que é Hertz. Deixa eu arriscar aqui. Acho que é maiúsculo também. Hertz, Rate, Near. Acho que é isso. Aí o da bateria a gente coloca aqui, que é o 2A19. Isso, 2A19. Então, se o ID... Isso. Vamos ver se tem aí... Já esqueci, deixa eu conferir. Beleza. E aqui para o heart rate, para o heart rate, a gente vai utilizar o getInt, o retorno inteiro, só que utilizar esses parâmetros aqui. Por quê? Ele é do tipo 3 bits, um signe de 16 bits. Só que a primeira informação que vem aí nele é exatamente dizendo se esse sensor específico desse dispositivo ele é de 16 ou de 8 bits, tá? Então eu vou colocar ele mais genérico aqui, tá? Talvez não funcione aí para algum dispositivo de vocês, aí também só é alterar. E aí colocar para ler a partir do primeiro valor, dizendo para ele que o tipo dele, Bluetooth Get Format Type, ele é aqui, esse aqui de 16 bits inteiro, tá? E aí a gente vai ter que fazer essa conversão aqui para pronto. Então, o que ele vai fazer? Vou tirar aqui a vírgula. Deixa eu descer essa informação. Pronto. Então, ele é do tipo, ele vai me trazer do tipo inteiro, mas eu sei que ele é de um tipo inteiro de 16 bits. Ah, porque não coloca aqui direto? Se colocar aqui direto, nesse dispositivo que eu estou testando, ele não funcionou tão bem. Tá? Se colocar o 28 aí direto, também não funcionou tão bem. Então, desse jeito, por quê? Por que ele não funciona direito? Porque a primeira informação dentro do inteiro aqui, que seria o zero aqui, né, a posição, ele me traz a informação de que se é de 8 bits ou se é de 16 bits. Então, a gente fazendo dessa forma aqui, ele já traz certinho, tá? Eu vi que há uma variação aí, dependendo de cada device, pode ter uma pequena variação, tá? Mas não é tão grande assim.
Então, vamos lá compilar de novo. E a gente já faz os dois testes. Aproveitando, deixa eu cancelar aqui. Aproveitando que eu sei que a bateria... Tá minúsculo. Que eu sei que a bateria... Ele já vai me trazer o valor de bateria aqui, porque a gente já está filtrando pela característica. Essa característica, digamos assim, é a única para bateria. Então, eu sei que ele vai me trazer em porcentagem. Deixa eu ver o que a gente pode botar. Vou botar aqui de bateria. 100% nível de bateria. Beleza? Desconectar, né? Vou buscar ele aqui de novo. Então, a gente já fez a leitura do gap, vamos fazer da bateria, que foi a que deu errado, né? Errado entre aspas. Então, ele já me trouxe aqui que a bateria está em 99% de nível. Tá? E todos os outros, que é o device name, por exemplo, posso ler, e ele vai me trazer o nome do dispositivo. A parte de escrita do Immediate Alert, a gente vai fazer o teste, já que ela é escrita e notificação, então a gente vai mandar para ela um alerta, 2 segundos, e ele vai desligar de forma automática, porque a gente colocou um timer. Aqui, ble.enable false. E aí ele vai desconectar. Deixa eu salvar aqui para a gente já colocar na próxima. Vou aproveitar também e fazer algumas limpezas, né? Quando a gente busca dispositivo. Limpar os listbox. É isso que eu vou precisar em algum lugar. Quando eu clico em dispositivos, eu vou limpar. Não, quando eu clico em dispositivo, eu limpo esses dois. Eu clico em serviços. A característica. Desconectar, limpo todos. Pronto. Então já vai ficar mais bonitinho. Deixa eu passar esse código de novo para lá. Deixa eu ver aqui o relógio. Então, já achei ele aqui, é o V11. E aqui vejam que ele, além do GAP, ele tem o GAT também. Então, eu posso ler aqui, vamos fazer algumas leituras. O nome do dispositivo é V11. Okay. Tem algumas outras aqui. Tem alguns serviços, tem algumas informações do dispositivo. Então, tem o serial number aqui para ler. Esse é o serial. Revisão do software, revisão do hardware. Tá? Beleza? A informação da bateria. E aqui, ó, vejam, que além dele me dizer que é uma leitura, uma notificação, ele me traz o serviço aqui, ó, que é o descriptor da notificação, que é o 2902. Ou seja, essa notificação de bateria aqui, ela vai funcionar. A gente pode até botar uma notificação aqui, vai que ela nos dá a graça aí de baixar a bateria enquanto a gente está utilizando.
Eu posso ler aqui, então tá 37%. Tá? Vai de novo. Vou usar um pouquinho aqui para ver se ela tem uma queda aí na bateria de valor. E o heart rate, deixa eu ver se eu escrevi certo. Acho que sim, heart rate measure. Percebam que ele tem dois, né? Um é só notificação, que é esse aqui, tá? Que a gente vai ativar aqui até. E o outro é só leitura. Eles trabalham em conjunto, mas um literalmente depende do outro. Sozinho eles não funcionam, tá? Então, vou fazer essa leitura aqui. Então, até a bateria já diminuiu ali. Então, já tá tendo uma variação aí na medida dos meus batimentos. 92. Então, ele fechou aí em 91. E ele me mandou todos esses valores, 91, 92. Ele foi baixando aí e me notificou os 36% aí da bateria. Então, assim que a gente utilizou aqui a leitura dos batimentos, a bateria já deu uma baixada. Ou seja, a notificação dos dois aí foi ativada com sucesso. Então, a gente tem as duas notificações. Dessa vez, só a bateria não baixou, não. Só me trouxe os batimentos cardíacos mesmo. Beleza. Então, essa é a configuração que é possível ser feita. É claro que tem muitas outras que dá para ser feitas também, que a gente vai fazer no último vídeo, de acordo com esses descriptors que estão vindo, já que aqui não vem. Existem outros serviços aqui também que eu não faço muita ideia, porque ele não vem os nomes, ou seja, porque não está documentado lá nas documentações do Bluetooth, dá para ver quais são os serviços que já vêm documentados bonitinho. Tanto que o device information aqui eu já venho vários já documentados, né? O serial, o hardware. E aí depende muito do que o fabricante do dispositivo disponibilizou de informação. Ou se ele colocou uma característica aí que já está bem documentada lá no Bluetooth. Beleza, galerinha? Então é isso. A gente vai para o próximo vídeo utilizar essa mesma aplicação, só que nós vamos programar quais são os dispositivos, quais são os dispositivos não, né? Quais são os serviços, quais são as características, se essas características vão ter ou não os descriptors, e a gente vai ver isso de forma muito mais clara, que é a gente que vai comandar os dois lados aí, tanto do software quanto do hardware. Para a aplicação que eu mostrei logo no início do vídeo, a única diferença é que eu deixei ela de fato bonitinha, né? Então eu coloquei aqui, configurei o style aqui desses meus listbox para ter esses botões específicos aqui que a gente já traz, se ele é write, read ou notification, para os meus descriptors também, né? A gente pode ler algumas coisas direto dos descriptors. Então, esse formato aqui fica mais bonito, né, de se verificar. E aí eu coloquei um por um, mas também dá para colocar todos listado num único list box, separado, com uma aba nova aqui, tá? Então fica, aqui já tem o sinalizador de que esse dispositivo foi conectado e tal. E esse é o código que eu vou passar para vocês aí, deixar aí o link do GitHub nos comentários. Beleza?